Olá a todos! Ter acesso à água de qualidade e em quantidade nem sempre é tarefa fácil em algumas comunidades rurais. E a água de qualidade é necessária não só para o consumo humano, mas também para os animais. A Epagre busca alternativas para garantir o fornecimento de água às famílias que têm justamente dificuldade de acesso a esse recurso tão valioso. E a solução muitas vezes é simples. É o que nós vamos acompanhar agora no quadro Dica Epagre, o passo a passo de como funciona a tecnologia dos filtros lentos. Bom, meu nome é Vilmar Comaceto, sou engenheiro agrônomo da Epagre, atuo aqui na região de Concórdia, Joaçaba e Campos Novos. E nós vamos apresentar hoje para vocês uma tecnologia que nós denominamos filtragem lenta da água, que tem por objetivo principal melhorar a qualidade da água através da filtração desta água, passando por diferentes camadas de brita e areia. É uma tecnologia simples, uma tecnologia que tem uma relativa eficiência, desde que bem manejado, e que tem contribuído bastante para ajudar na melhoria da qualidade da água aqui da nossa região. E como funciona essa técnica? Ela funciona dispondo diferentes camadas, então, de minerais com diferentes granulometrias ou tamanhos, uma sobreposta sobre a outra. A primeira camada que nós utilizamos é a camada de brita, nós chamamos brita número 2, depois a outra camada é brita número 1 e depois o pedrisco. Posteriormente, então, vem as camadas sobrepostas de areia. Nós utilizamos a areia grossa primeiro, depois outra camada com areia média, areia fina e na parte superior, a última camada, uma areia chamada areia bem fina. Essa areia é utilizada para filtros de piscina, por exemplo, né? No caso dessa maquete, como a primeira base de minerais, nós utilizamos aqui bolotas de argila queimada. Na prática, na verdade, o que acontece é essa formação aqui: brita número 2, brita número 1, pedrisco e areia grossa. É importante também destacar qual é a espessura necessária de cada camada de mineral aqui disposto. Em média, essas camadas giram em torno de 15 a 20 centímetros. Isso vai depender do volume de água que nós temos que tratar e que vai determinar então o tamanho desse filtro. Como eu coloquei antes, em média de 15 a 20 centímetros, sendo que a última camada é uma espessura menor, então em torno de 10 centímetros já seria o suficiente. Agora vamos falar do fluxo da água no sistema. Nós estamos utilizando aqui uma filtragem lenta com o fluxo chamado ascendente, isto é, a água acessa no sistema por baixo e depois vai perpassando esta camada de minerais, havendo então o tratamento dessa água nesse percurso da água. E como acontece o tratamento de água então nesse sistema? Aqui ocorrem três tipos de reações basicamente: reações físicas, reação química e uma reação biológica. A reação física ela ocorre simplesmente pela retenção das impurezas mais grosseiras já nesta primeira camada. Posteriormente, com a presença de matéria orgânica nesta água contaminada que está entrando no sistema, nessa camada superior aqui há a formação de uma chamada camada biológica, onde aqui ocorrem então as chamadas reações químicas. E essa oxidação da matéria orgânica há então a redução da contaminação, principalmente de coliformes totais e coliformes fecais, que são os principais causadores de doenças, principalmente desinteria, tanto no ser humano como nos animais, principalmente suínos e aves aqui na nossa região. Como vocês podem ver, este é um sistema de filtragem lenta, onde a água passa então num fluxo ascendente, isto é, de baixo para cima, perpassando todas essas camadas. A água resultante na camada superior então já é a água tratada, que posteriormente é canalizada para um depósito que vai servir então depois para o uso na propriedade rural, tanto para o consumo humano e também para o consumo animal. A manutenção do filtro se dá pela retrolavagem, então é necessário fazer a limpeza do filtro. Essa retrolavagem funciona da seguinte forma: nós vamos inverter o fluxo da água. Vamos fechar a torneira de entrada da água e abrir essa torneira que está na base inferior do filtro, onde vai ocorrer então, vocês vão perceber, a drenagem das impurezas que estão acumuladas ao longo do processo de filtração. Essa manutenção é importante que se faça no máximo a cada 60 dias, para que o filtro continue sendo sempre eficiente.
Então nós vamos ver aqui como é a retrolavagem. Abre essa torneira que está na base do filtro. Nós vamos ver então o movimento da água. E o que ocorre aqui é a inversão do fluxo, né? Através da inversão do fluxo, então há essa drenagem, há essa sucção das impurezas, fazendo a manutenção do filtro, que é muito importante. E como utilizar esse sistema na propriedade rural? Nós vamos precisar de um recipiente para acomodar essas camadas de minerais, brita e areia. Nós aqui estamos utilizando caixas d'água de PVC. É importante lembrar que ao utilizar essas caixas d'água de PVC, ela precisa de um reforço de 25% na sua estrutura. Mas também podemos utilizar tubos de concreto ou construir uma caixa d'água em alvenaria para acomodar todas essas camadas e ter a segurança necessária para que o sistema funcione com eficiência. Você pode estar se perguntando que compartimento é esse colocado aqui nessa maqueta anterior ao filtro propriamente dito. Esse nada mais é do que um pré-filtro que nós utilizamos em propriedades onde a água está muito contaminada ou quando vem do rio ou da fonte com muitas impurezas. Então é necessário uma pré-filtragem desta água para melhorar a eficiência do filtro. Como vocês viram, essa técnica de filtragem dentro da água com retrolavagem é uma tecnologia simples, de fácil operação e de fácil manutenção. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia, pode procurar então os escritórios locais da Epagre, onde os nossos colegas poderão fazer uma visita à sua propriedade, dimensionar o sistema e você, agricultor, poderá então tomar a decisão sobre a necessidade ou a importância de implantar esse sistema na propriedade.